Sejam muito bem-vindos, tá? A mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Hoje é dia 7 de agosto. Na última aula eu estava falando sobre diagrama de sequência, tá? Hoje vai ser uma aula bem rápida, tá? No máximo, não vou demorar muita coisa, não vou estipular tempo não, porque como é que passa, né? Enfim. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá todo mundo conseguindo ver aí direitinho? Dá pra ver direitinho, professor. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sextou. Pois é, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no segundo ano. Eu devo colocar mais exercícios aqui no Moodle. E vocês podem usar o fórum, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida. Então, ó, por exemplo, o Vinícius teve dúvida no exercício. Aí ele foi para lá e colocou as perguntas. Ai, peraí. Melhor. Colocou as perguntas, eu vou lá, printo, mando print, respondo, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá no fórum, que aí eu vou respondendo. É isso, vamos lá. Bom. Ué. Acho que apertei o botão sem querer aqui, desculpa. Ok. Então, hoje eu vou falar sobre estereótipos, tá? No diagrama de sequência. Quando a gente fala em estereótipo, o que a gente lembra? Hein? Hein, pessoal? Professor, quando Oi. fala em estereótipo, eu lembro de, sei lá, algo que foi meio que definido, sabe? Um padrão. Não sei, professor. Basicamente. A gente lembra de características que são padrão, né? Então, é normal de falar com o pessoal quando mora em Minas Gerais, a gente só come pão de queijo. A gente fala que nem todos os estereótipos são bons, tá, gente? Então, assim, falar com pão de queijo, para mim, é elogio. Mas tem gente que não gosta dos estereótipos que tem pelo país, nem não, né? Enfim. Gaúcho fala tchê, né? Que carioca puxa X, na verdade seria uma coisa verdadeira, né? Mas tem estereótipos que não são bons, que eu nem vou citar aqui, porque eu acho que todos já sabem. Enfim. Mas quando a gente fala em caso de uso, aliás, em diagrama de sequência, tá? A gente usa são elementos que indicam o emprego de algo em UML. Então, a gente já usou, na verdade, alguns estereótipos. Por exemplo, o include e o extend. Lá no diagrama de caso de uso, tá? Então, quando a gente coloca, por exemplo, lá no diagrama de componentes, por exemplo, que eu vou falar mais para frente. Quando a gente tem uma classe, na verdade um componente lá que está assim, ó, significa que esse componente ele é uma impressora, tá? Então a gente pode usar estereótipo basicamente qualquer coisa que a gente for
usar. É como se fosse uma notação para mostrar características de uso, né, disso aqui, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui no diagrama de sequência, a gente tem 3 estereótipos principais. São eles: fronteira, boundary, tá? Controle, control, e entidade. Bah. Então, deixa eu só ver aqui rapidinho. Quando a gente usa o fronteira, é uma classe que fará a comunicação do ator com o sistema. Basicamente, ele vai ficar no meio do ator com o sistema. Isso a gente leva a crer que é uma interface, tá? Então, ó, é a interface em que o usuário irá se comunicar, tá? Com o sistema, no caso, né? Vou pôr aqui, com o sistema. Bom, controles, a classe de controle possui a lógica que irá controlar elementos do sistema, como a própria interface ou banco de dados, por exemplo. Então, a gente pode ter classe de controle que faz comunicação com o banco de dados, que faz persistência, por exemplo, tá? E a gente tem classe de controle que controla a fronteira também, as classes de fronteira e assim por diante, tá? Já a entidade são classes que dizem respeito ao controle, ao funcionamento do sistema, né? Ou seja, se eu tenho um sistema que ele é um sistema de supermercado, por exemplo, então vamos supor que eu tenho uma classe compra, cliente, produto e assim por diante. Então, essas classes aqui são tipos de entidades, né? Então, a gente usa dessa forma, tá? São classes que, no caso, vão ser classes que vão compor o sistema, tá? Então, a gente vai precisar dessas classes para poder funcionar. Então, basicamente, uma classe, quando ela não é de controle nem de fronteira, muito provavelmente ela é de entidade, tá? Então, deixa eu só pegar essa parte aqui para falar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá. O uso de estereótipos, ele oferece uma orientação mais específica, né, para identificar as classes. Então, ó, fronteira ou boundary, controle, control, entidade, entity, tá? Então, a representação dessas classes, ela se dá por essa forma aqui, ó. Então, eu tenho uma bolinha com uma linha, tá? Ligado assim. Essa é boundary. O control é um círculo com uma ponta de flecha aqui, né? Uma seta, na verdade, que é uma coisa. E a entidade é uma linha com uma bola aqui parecendo o ômega, símbolo do ômega fechado, tá? Então, essas basicamente são as classes. Aí tem um monte de coisa aqui nesse artigo, tá? Se você quiser, eu até posso passar para vocês depois.
Na verdade, eu tenho até um livro, acho que eu não lembro se eu postei lá. Se eu não postei, eu posto para vocês depois, tá? Que de vez em quando eu pego uma coisinha ou outra de lá, tá? Então, a gente pode representar um estereótipo daquela forma ou podemos usar ele assim, tá vendo? Então, aqui, ó, é venda e ele é do tipo entidade, tá? Produto, tipo entidade, item de venda do tipo entidade. Aqui a gente tem uma composição, né? Na verdade, isso aqui parece ser uma dependência total, né? O item de venda depende de venda para existir. E esse item de venda está associado com o produto, certo? Então, a gente pode usar dessa forma aqui, ou simplesmente a classe fica com essa bolinha toda, tá? Ou simplesmente só a entidade de venda. Então, vou pegar o StarUML aqui. Deixa eu fechar, deixa eu sair do... deixa eu fechar tudo aqui. Então, ó, deixa eu apagar isso tudo aqui, ó. Aqui embaixo, nós vamos ter esses três estereótipos. Boundary, que é o fronteira. Tá vendo? Quando você clica aqui, ó, ele aparece aqui embaixo. Só que quando eu mudo qualquer coisa aqui, ele dá pau. Então é melhor, eu não vou mudar por enquanto, tá? Aí tem a entidade aqui e tem o controle, tá? Então, as notações que eu havia falado para vocês. Quando a gente insere uma classe ou um objeto, tá? A gente pode definir aqui, ó. Então, a gente coloca, por exemplo, boundary. Ah, desculpa, eu tenho que colocar o nome. Então, ó, JFrame. Vocês estão aprendendo Java, né? Sim ou não? Estão vivos? Não, professor. Estamos tentando, né, professor? Então, não sei se vocês já devem ter chegado nessa parte aqui do JFrame, tá? O JFrame é a parte do formulário, né, que a gente faz em Java. Então, é a parte mais gráfica, tá? Faz parte do Java Swing, né? Vocês lembram do jogo que eu estava fazendo? A gente usa JFrame para mostrar aquela tela e o Graphics 2D para poder desenhar os elementos, tá? Então tem aqui o boundary, né? Se eu tivesse uma classe de controle, por exemplo, eu colocaria aqui control banco de dados, por exemplo, tá? E a mesma coisa eu teria, aliás, entity produto, tá? São duas formas de representar a mesma coisa, certo? Aqui, você pode simplesmente colocar o estereótipo ou colocar, descrever ele aqui assim, tá? Lá no diagrama de sequência, deixa eu adicionar aqui. Antes disso, bom, esse sistema é um pouquinho chato. Eu vou adicionar primeiro o diagrama de caso de uso. Então, vou puxar só um ator aqui, tá? Agora eu vou adicionar diagrama de sequência. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse ator para cá, porque, enfim, né? Então, ó, esse sistema ele permite que você puxe
elementos de outros diagramas para cá, tá? Só que eles precisam de estar já definidos. Então, aqui a gente tem um ator. Vamos pegar aqui o main. Aliás, pegar aqui, ó. Deixa eu minimizar isso aqui. Puxar para cá. Eu posso pegar, por exemplo, esse aqui, ó, o boundary, e colocar ele aqui, tá vendo? Então, o que que acontece? O certo seria eu fazer o diagrama de caso de uso, depois do diagrama de caso de uso, eu desenhar o diagrama de classes, e aqui no diagrama de sequência, eu só reaproveito os elementos dos outros diagramas, tá? Porque basicamente é o mesmo elemento. Então, eu vou puxar para cá, ó, e criar as mensagens de um para o outro, tá? Então, ó, eu vou puxar aqui também o control, né? E aí eu faço a comunicação daqui para cá, tá? Vou colocar o message aqui e assim por diante. Então, pessoal, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona as entidades, aliás, os objetos, como que funciona os estereótipos. Aqui, se eu fosse criar só que essa lifetime aqui, cara, deixa eu ver se eu consigo criar um objeto aqui. Deixa eu ver. Vou criar um objeto. Vem aqui no instance. Aqui o objeto. P da classe produto. Beleza. Voltar aqui no diagrama de sequência. Tá aqui. Não, não é aqui não. Aqui, objeto. Objeto P, tá? Vou puxar ele para cá. Não dá. Não dá pra fazer não. Não dá não. Achei que dava, deixa eu ver. Deixa eu ver se está representado aqui em algum lugar. Não, só a entidade mesmo. Olha só que interessante. Aqui, ó, eu criei entity produto. Eu não defini em horas nenhuma que ele é aquele desenho lá. Então, ó, ele já identifica essa entidade aqui. Opa, olha lá, como produto, tá vendo? Ele já identifica que é uma entidade. Ou seja, se eu puxar esse aqui, que eu coloquei... Cadê o JFrame? Lá em cima, né? Tá aqui, o JFrame. Ele vai desenhar o boundary de uma vez, ó. Ele já desenha, tá vendo? Legal, né? Só o outro lá que não deu. É isso. Ô, gente, bom, por enquanto, vocês têm alguma dúvida? Para que usado cada um? Bom, o boundary, ele é usado quando você tem uma interface. Então, por exemplo, o meu usuário, ele vai comunicar do sistema através de uma tela. Então, você vai criar lá a tela de entrada. Geralmente pode ser assim, ó. Você pode ter um formulário que vai ser o formulário do menu, por exemplo. Então, deixa eu criar um objeto aqui. Vai ser MP do tipo menu principal. E esse objeto MP do tipo menu principal, ele vai ser um boundary, tá? Porque vai ser
É a comunicação do... Aí, tá aqui, ó. Quer ver se eu pegar aqui o diagrama de sequência? Deixa eu apagar tudo que eu inseri aqui já de uma vez. Ai, 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 acho que eu fiz... Não. Só apagando aqui, tem que fazer um por um, porque esse negócio é uma chatice. Então, ó, eu coloquei lá, por exemplo, MP, que é o menu principal. Ele é um objeto tipo da classe menu principal lá, que é um JFrame, por exemplo, tá? É... Aqui, ó. Agora ele pegou. Deixa eu puxar ele pra cá. Ele não aceita. Que saco, hein? Deixa eu ver. Se fosse uma classe, será que ele aceitaria? Boundary, MP, menu. Ele não aceita porque ele tá com classe. Hum. É, não dá pra fazer. Eu vou fazer por aqui, então. Vou colocar essa lifetime aqui, ó. E aqui eu vou colocar boundary, MP, do menu principal. Aí, aqui ele aceitou. Então, ó, isso aqui, ele vai ser... Isso aqui não tá errado não, tá, gente? Você pode representar ele dessa forma. É, então, o usuário, ele vai manipular isso aqui do menu principal, e aí, dependendo do que ele selecionar aqui, ele vai para uma outra tela, ou então ele faz alguma coisa, entendeu? Então, isso aqui seria, por exemplo, eu estou manipulando esse sistema aqui através de uma interface, que esse aqui é o formulário do sistema todo, tá? Então, eu vou inserir isso aqui, por exemplo, esse elemento aqui. Então, eu vou ter uma lógica por trás que vai controlar isso. Então, nesse caso, eu vou ter uma classe control. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, então através da interface, eu converso desse objeto aqui para cá, né? O sistema ele manipula através de uma interface, tá? Aí vamos supor que isso aqui ele vai armazenar alguma coisa, ou vai mudar o valor de uma variável, por exemplo. Aí já é uma entidade, tá? Deixa eu pegar a entidade aqui. Então, a entidade produto vai ser alterado o valor, né? Eu colocaria a mensagem aqui, que a mensagem seria alterar valor produto. Pronto. Aqui a mensagem seria alterar valor, né? Que seria através do menu. Na verdade, é isso mesmo. Tudo bem. Aí, aqui ele manda o valor que o cara alterou para a parte do controle. E o controle, ele vai
mandar o comando para alterar o valor lá no banco de dados, por exemplo, ou então aqui na variável, né? Isso aqui seria como se fosse objeto do produto, tá? E se eu tivesse um outro banco de dados, o controle também poderia mandar, e assim por diante. Acho que ficou claro, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Vou. Toda aula que eu gravo, eu posto o vídeo lá no Moodle para vocês verem depois, tá? Mas alguém tem alguma dúvida? Falem agora o caso para sempre. Professor, por agora, você tá me explicando, não, mas com certeza depois eu vou ter. Então, depois que eu tiver, eu mando lá no fórum qualquer coisa. É isso mesmo. Falaram a mesma coisa na aula do terceiro ano. Então, assim, eu vou postar lá. E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo na hora de fazer as atividades, até mesmo para perguntar se está indo no caminho certo, se tá certinho o que vocês estão fazendo, vocês podem usar lá o fórum, tá? Só posso interagir com uma classe por meio de uma interface? Não. Mas basicamente, quando você tem um ator, você está desenvolvendo um sistema para alguém, você vai usar uma interface para ele poder conversar com o sistema, entendeu? Então, basicamente, é assim que acontece quando você está criando o sistema, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, é a interface do StarML. Então, eu não estou manipulando o código, tá? Já está acabando a aula, do StarML. Estou usando uma interface e a interface está fazendo a comunicação com o código, tá? Mais alguém quer me perguntar alguma coisa? Não é isso, eu vou colocar um exercício, tá? Umas 3 atividades sobre diagrama de sequência. Semana que vem eu vou falar sobre é diagrama de atividades mesmo. Deixa eu só conferir aqui. Não, não. É o diagrama de máquina de estado. De atividades eu vou falar depois, tá? E é isso. Querem comentar mais alguma coisa? Deixa eu tirar o mute aqui. Hein, pessoal? Quer comentar? Não, professor, tá tudo bem, entendi tudo. Ah, tranquilo, então. Então é isso. Bom fim de semana, tá? E qualquer coisa vocês podem mandar lá no vocês podem mandar ai, senhor, lá no fórum, tá? Massagem 3. O que seria massagem 3? Ah, é. Ô, André, depois você me pergunta isso lá no fórum, porque eu não entendi direito, não. Ah, mensagem. Sim, exatamente. Você pode colocar, alterar o valor do produto. Isso mesmo. É isso. Bom, vou finalizar. E até bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Eu também, professor. Falou.